mensagem, harmonizando com nossos pensamentos, nossos corações, uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, editado pelo espírito de Joana de Ângeles. Todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante desta fatalidade inevitável que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral passam, deixando resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expositiva e segue adiante encorajado. Então, nessa mensagem, Joana de Ângeles vem nos falar que aqui na Terra todos sofrem, né? Todos estão passando um tipo de dor, mas que a gente não fique desanimado, que a gente aproveite um momento de dor para crescer, para aprender, né? Retirar os benefícios dessa luta. Então fica aí essa reflexão para nós. Então a gente vai iniciar fazendo a nossa prece, né? Vamos então fechar os nossos olhos, vamos nos colocar receptivos, relaxando o nosso corpo físico, nosso campo mental. Senhor, aqui nos encontramos para mais uma reunião doutrinária em nossa casa. Que possamos, Senhor, aproveitar os momentos que aqui passamos para aprendermos um pouco mais e nos esforçarmos para colocar em prática no nosso dia a dia todo o nosso aprendizado. Olhar por nós, Senhor, nas nossas deficiências, nas nossas problemáticas do dia a dia, que possamos receber do mundo espiritual aqui nessa casa energias renovadoras para que possamos enfrentar as nossas provações, as nossas dificuldades. Olhar, Senhor, por todos que se encontram doentes da alma e do corpo. E assim, Senhor, contando com a tua direção nessa reunião, te peço também as boas intuições na minha fala, que possamos aproveitar todo o estudo. E assim, Senhor, pedimos nesse momento a permissão para iniciarmos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Bem, nós vamos hoje escolher um tema que, vez por outra, é necessário que a gente fale, né? Porque são coisas que nos acompanham no nosso dia a dia, mágoas e ressentimentos. Então, todos nós passamos por esses sentimentos, temos isso na nossa vida, né? No dia a dia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e refletir aqui juntos. Coloquei uma definição, né, do que seria mágoa, porque às vezes a gente tem alguns sentimentos, mas a gente nem sabe dar nome ao que a gente está sentindo, mistura tudo, né? E realmente eles se misturam, né? A mágoa é um sentimento profundo de tristeza, ressentimento e dor causado por decepções, injustiças ou traições. Só aí assim, de forma genérica, porque pegou
deixar de estar revivendo aquela mágoa, aquela dor. Às vezes a gente deseja, mas a gente não consegue. Então eu vi assim, não é só o querer, é não conseguir. A gente se esforçar e não conseguir, né? Então, vamos falar da mágoa também, que é o sentimento de profunda tristeza, né? Então a mágoa, ela não chega a ser, às vezes as pessoas misturam mágoa, raiva, ódio, mas não é a mesma coisa. Tudo isso tem intensidades, né? A mágoa é uma coisa que pode se transformar no ódio. Ela pode crescer e ela pode se transformar no ódio. Ela pode ser alimentada, né? E se transformar em ódio. Então a gente vai falar um pouquinho disso, das causas, das consequências, vamos falar um pouquinho sobre isso. Na visão espírita, as mágoas e os ressentimentos não permanecem apenas no plano moral ou emocional. Eles repercutem diretamente no corpo físico pela ação contínua do pensamento sobre o perispírito e, por consequência, sobre o organismo. Ali tem uma foto, ela não está muito nítida não, mas dá para a gente entender mais ou menos. Na próxima a gente vai falar uma coisa mais ampla. Os pensamentos e sentimentos vêm do espírito. Então nós vamos começar do início, né? Para quem está vindo à casa espírita pela primeira vez ou está frequentando agora, vai falar, gente, o que é isso, né? Então nós não somos feitos, só esse corpo aqui. Nós somos espírito, nós somos perispírito e nós somos corpo físico. Então nós somos feitos de 3 partes, isso aí resumindo, tá, gente? Tem outras coisas, mas resumindo, nós temos essas 3 partes. Então a gente vai ver que não é só as mágoas, os ressentimentos, eles não atingem só o nosso campo emocional, eles atingem muito mais campos, né? E a consequência veio no nosso organismo, no nosso físico, é o que nós vamos ver. E por isso que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que lutar para fazer com que esse sentimento não seja alimentado, para que ele não venha a se tornar uma doença. A gente vai ver aí. Vou explicar melhor aqui, coloquei aqui maior. Então nós somos espírito. O espírito não tem forma. O espírito é o quê? Uma centelha, é uma chama. Ele não tem forma. E o espírito, para ser ligado, para atuar nesse corpo físico, ele tem que ter algo que o ligue. Esse espírito, né, ao corpo. É o perispírito. Então ele fica entre espírito e corpo físico. É ele que faz a ligação desse espírito que somos nós, o que a gente sente, o que a gente pensa. Nós somos o quê? Espírito. Né? Quem pensa, quem tem as emoções, é o espírito, que é transmitido, que é refletido através do perispírito e sai aqui do corpo físico. Né? Então o espírito pensa, sente e através do perispírito ele se reflete aqui no nosso corpo físico. Então quando chega a nós, já passou, né, pelo perispírito e chegou aqui no corpo físico. Então, gente, estou falando assim de uma maneira bem simples, para a gente só compreender, né, que nós somos aqui, ó, espírito. Que ao desencarnarmos, aquele corpo físico vai acabar. Mas nós vamos ser espírito. Tudo que nós somos, a nossa essência, tudo que existe em nós somos o quê? Espírito. Não é o corpo físico. Porque o corpo físico acaba. Mas o espírito, o que eu sinto, o que eu sou, né? Tudo que eu penso, a minha parte emocional, moral, está lá no espírito. Então a gente ficando já aqui combinado nisso,
matéria, que é o nosso mundo físico, nós temos um campo de energia. Esse campo de energia, ele está no perispírito. E quando a gente tem mágoa, raiva, sentimentos negativos, esse corpo de energia é afetado. E se é ele que transmite para o corpo todas as nossas sensações, nós vamos transmitir para o corpo coisas boas ou negativas, de acordo com o meu pensamento, com a minha emoção, e vai refletir lá no corpo físico. Então, gente, aquelas rodinhas ali são chamados centros de força, né? Centros de força que nós temos aqui o coronário, ali não está muito certinho não, porque o coronário está apontando lá para baixo. Eu vou falando aqui, tá? O coronário, que é aqui no topo da cabeça, então são centros que captam energia. Então é o centro no topo da cabeça, o frontal, que é aqui, chamado terceiro olho. Nós temos o laríngeo, que é aqui, na garganta. Temos o cardíaco, que pega aqui no nosso coração. Tem o gástrico, ou plexo solar, que é no nosso estômago. E temos ali o umbilical, que não está bem colocado. O umbilical, que pega nessa parte aqui do umbigo. E nos órgãos sexuais, o básico ou o esplênico. Então, nós temos esse centro de força no perispírito, que faz a ligação espírito-corpo. Então, quando a gente está pensando coisas boas, quando a gente está bem, a gente vai irradiar o quê? Energias positivas. E o nosso corpo vai estar saudável. Por quê? Vem do espírito pensamentos bons, sentimentos bons, reflete no perispírito, passa para o corpo saudável, coisas boas. Eu estou pensando no bem, estou fazendo coisas boas. Mas quando eu estou lá com mágoas, a desarmonia vibratória vem. Esses centros de força, em vez de girarem e transmitir energia para o nosso corpo físico, eles vão ficar o quê? Bloqueados pela vibração, né, pela desarmonia de vibração. Então, esses centros, eles não vão captar a energia e passar saúde para o corpo. Eles vão ficar bloqueados e eles não vão transmitir coisas boas, vão transmitir o quê? O que a gente está sentindo. É mágoa, é ressentimento, é raiva, é ódio. Tudo isso desequilibra o nosso campo de energia que vai refletir no corpo físico. Aí vem o quê? A doença do corpo físico. Então, o corpo físico é o último lugar. É onde vai desaguar tudo que vem vindo do corpo de espírito, perispírito, vai vindo e vai acabar onde? No corpo físico. É onde vai refletir. Então, nós temos o quê? Que ter um cuidado de estar trabalhando as nossas emoções. Porque se eu quero ter saúde, claro, eu vou cuidar do meu corpo, vou me alimentar bem, eu vou fazer exercício físico. Porque tudo isso, olha, o alimento, ele traz energia também. Aí vem a seleção do que a gente ingere, né? Se a gente ingere algo vivo, algo que tem vida, que é o que sai da terra, ele vem cheio de quê? Energia. Então ele vai alimentar esse nosso campo energético. Quando a gente come coisas industrializadas, né, que são lá industrializados mesmo, feitos na indústria, que não veio da terra, né, da mãe terra, ele não tem energia, ele vai alimentar esse corpo, mas ele não tem energia. Então, tudo isso colabora para uma desarmonia vibratória, não é? Então, nós precisamos de quê? Equilibrar esses centros de força.
da terra, alimentação divina, né? E vamos também trabalhar nossos pensamentos, nossas emoções, para ter um corpo saudável, porque arrebenta tudo aqui. O último lugar é no físico, né? Ali está falando de chakras e mágoas retidas. Os chakras, gente, não é para falar de espírita, então por isso que eu não usei. São os centros de força, né? Os centros de força, aquelas rodinhas que nós mostramos, estão ali, ó. Quando a gente está com pensamento de tristeza, de pessimismo, nós bloqueamos o nosso chakra coronário, né? Então, gente, é esse chakra aqui que faz, né, esse centro de força, que faz a ligação com o divino, com Deus. Então, se a gente está alimentando mal, esse chakra está bloqueado. Aí vem doenças, né? O chakra frontal, se a gente alimentar com ansiedade, né, com coisas negativas, vem também as obsessões, né, que são os irmãos espirituais, né, que também são, às vezes, estão passando por problemas também de vingança, né? Irmãos que estão, como a gente fala, a gente não pode dizer assim, são espíritos maus. Não, todos nós temos um pouco de mal também, a gente não pode falar. A gente pode dizer o quê? Irmãos que também estão numa condição inferior como nós, e que às vezes atuam sobre nós também, né? Então, traz esse desequilíbrio energético. O chakra laríngeo, às vezes as mágoas não expressas, né? Às vezes a gente não fala o que a gente sente, a gente engole, daqui a pouco a gente está com problema na tireoide, daqui a pouco a gente está com problema na garganta, né? E veio de onde? Veio disso. Veio dessas emoções que não foram ditas, né? Então a gente engoliu e ficou lá prejudicada na nossa garganta, né? O chakra cardíaco, né? Mágoa, rancor. Então daqui a pouco o desequilíbrio com a mágoa, com o rancor, vai trazer o quê? Os problemas cardíacos, vai trazer palpitações. O chakra gástrico é a mesma coisa. Se a gente tiver raiva, ressentimento, a gente às vezes fala, é só querer fazer uma experiência. Quando a gente está com muita raiva, quando a gente está com um sentimento muito ruim, daqui a pouco, dor no estômago, né? Muito nervosa, a dor vem logo aqui, no estômago, né? Então, o nosso corpo físico que vai sentir. O chakra esclênico, o medo, a angústia, que vão desequilibrar também energeticamente. E o chakra básico vai, quando temos insegurança, né, bloqueios, para esse chakra. Esse chakra está ligado à nossa vida material, né? O chakra básico está ligado à vida material. Então, a gente tem que trabalhar bastante para quê? Para não desarmonizar, nós temos que trabalhar todos esses sentimentos aí, ó, que são negativos. E se a gente olhar, a mágoa está em muitos deles, né? A mágoa não expressa. Só que, gente, eu estou trazendo assim para vocês, para que a gente tenha uma noção do quanto que os nossos sentimentos influenciam no nosso corpo físico. Porque a gente é assim, a gente só procura cuidar quando já está no corpo físico, já está ruim, já está aparecendo, já está com dor, aí que nós vamos nos preocupar. Mas qual a preocupação? Tomar medicação para parar aquela dor. Mas quando a gente traz essa visão, a gente não vai pensar só em amenizar a dor. Claro, a gente quer ficar sem dor. Mas a gente vai pensar assim, gente, qual o sentimento negativo que eu estou alimentando para trazer isso para o meu físico? A gente vai pensar diferente. A gente não vai pensar só no
da desarmonia que está trazendo o meu problema físico, porque está lá, gente, no campo energético. Então a gente tem que procurar saber o que está acontecendo com a gente que está trazendo problema para o nosso físico. Principais repercussões físicas. Falei um pouquinho, né? Então, a desarmonia no campo de energia, ele traz o quê? Problema no sistema nervoso, aí vem o quê? O estresse, a insônia, uma dor de cabeça, né, gente? Às vezes dor de cabeça terrível, mas você está lá com um problema, está lá martelando aquilo na cabeça, então está ressentida com mágoa de alguém, e pensando naquilo tudo, ressentimento, né, que é o que? Viver aquilo o tempo todo. Pensa naquilo e vive aquilo tudo novamente. Pensa naquela situação e vive novamente. E cada vez que você vive aquilo, é uma descarga muito grande de energia do seu corpo. Então, afeta o quê? O sistema nervoso, o sistema cardiovascular, porque aí a gente tem palpitações, hipertensão, né? Quantas pessoas, eu conheço pessoas assim, que tinham muitos problemas de pressão alta, né? E que, ao mudarem a sua alimentação, seu estilo de vida, pararam de ter que tomar a medicação para a pressão. Porque ela se acalmou, o campo de energia dela ficou bom, e ela amenizou tudo isso e não precisou mais da medicação. Por quê? Porque não veio mais para o seu corpo físico a consequência. Se ela está pensando bem, vibrando bem, a consequência não veio para o seu corpo físico. O sistema digestivo, a gente já falou, quer ver, o que se fala mais, gastrite úlcera, né? Gastrite, então, é muita gente com gastrite, que está nervosa, está preocupada, está com raiva, não sabe como viver, então traz isso também. O sistema imunológico, né, a baixa imunidade, e eu coloquei uma frasezinha ali embaixo: mente sã, corpo são. Os ressentimentos causam distúrbios emocionais, tristezas, abatimento de espírito. Então, gente, o nosso corpo está são, a mente tem que ser trabalhada. Porque o pensamento vem de onde? Do espírito. Nós pensamos ali. Os nossos órgãos aqui apenas transmitem enquanto a gente está aqui na Terra. Mas tudo vem do espírito. Então, a mente sã, o corpo são. Tudo que a gente alimentar da nossa mente, a gente vai estar ajudando o nosso corpo físico também. Coloquei ali, olhando a nossa parte espiritual, né, as causas espirituais das mágoas. Então, por que surgem as mágoas? Pensando aqui, fazendo esse estudo, eu estava pensando, não só a mágoa, mas todos os outros sentimentos que são negativos, e os positivos também, eles vêm de quê? Da convivência. É a convivência. E a gente sozinho, nós sozinhos no lugar, a gente não vai sentir essas coisas. Então, a mágoa, ela vem da convivência. Aí, mas por que vem da convivência? Porque aí vem a minha parte, o meu orgulho ferido. Por que eu fiquei magoada? Meu orgulho ferido. Quem não tem orgulho não se magoa, né? Porque tudo que o outro faz em relação a ele ignora, ele não sente que aquilo foi para ele, não ficou melindrado, não ficou
quando a gente pode sair daquela situação, né, da pessoa difícil, aí tudo bem, a gente está lá, eu estou aqui, não convivo com ele, é uma vezinha ou outra, mas e quando a gente convive? E quando é na família? Que a gente está ali no dia a dia com aquela pessoa complicada, difícil, que nos fala coisas desagradáveis, não é? E a gente está ali. Como que a gente vai reagir? Porque eu não posso mudar aquela pessoa, mas eu posso mudar a maneira com que eu recebo o que vem dela. E isso eu posso mudar, porque é comigo, sou eu. Eu posso mudar. Eu posso fazer essa transformação em mim, né? De pensar, fulano é assim, ele não vai mudar, eu vou ignorar, né? O dia que ele me dá uma chancezinha de falar alguma coisa boa, que possa ajudar, a gente fala, mas nem sempre dá, porque às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não quer mudar, ela está feliz daquele jeito. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, a causa aí da mágoa, o orgulho ferido, quando a gente se sente ferida, e às vezes nós somos melindrosas, nos ferimos também com qualquer coisa, né? Às vezes a gente pensa assim, gente, depois que passa a situação, a gente fica pensando, fala assim, gente, como que eu aborreci uma coisa tão boa, né? Uma coisinha tão boa e eu fiquei mal, a gente fica arrasada lá. Conforme a gente vai aprendendo, vai refletindo, a gente também vai mudando, vai deixando de dar importância a pequenas coisas que não valem a pena. O egoísmo, né, também é uma causa para a gente também ficar magoado, porque quando eu acho que eu sou o centro das atenções, todo mundo tem que se reportar a mim, se esqueceu de mim, não me convidou para o aniversário, nossa, aí eu estou magoada, estou ferida, não quero mais falar com fulano, né? Então é aquela coisa de valorizar o eu demais, né? Então pequenas coisinhas que fazem com que às vezes a pessoa até, essa mágoa aí fique tão grande que ela, ao passo de romper até uma amizade, né? Uma coisa que dava para relevar, uma coisa que a gente pode compreender, né? Não me convidou para o aniversário. Gente, mas eram tantos afazeres, eram tantas pessoas, aquela pessoa às vezes passou, a gente, né? Foi um descuido, mas eu me sinto muito feliz, né? Então estou lá magoada. Expectativas excessivas sobre os outros. Isso aí é uma coisa muito interessante. A gente sempre esperar muita coisa do outro. Família, voltando à família, porque a nossa convivência maior é a família, né? Então, a gente pensa assim, como é família, é sangue do meu sangue, ele não poderia reagir dessa maneira. Por quê? Porque é sangue do meu sangue, nossa, isso é muita coisa, então eu não podia reagir assim, não podia me tratar tão mal assim, porque é da minha família, ele tinha que agir diferente. Mas a gente tem que lembrar que não é pelo fato de sermos do mesmo sangue que aquela pessoa também não vai errar, aquela pessoa também não vai, às vezes, falar uma palavra que nos magoa, né? Somos todos seres humanos. Então, a gente tem esse hábito de achar que na família vai ser diferente. Mas não é, gente. Sinto decepcioná-los, mas não é. Na família, nós também temos, né, aquelas pessoas que fica difícil de conviver, que a gente nem gosta muito de encontrar, não é? Mas normal, gente, isso tudo é normal. No mundo de provas e expiações, como nós vamos falar ali, provas e expiações de existências atuais ou passadas. Então, essas mágoas, elas podem vir de causas atuais, de desacertos de agora, mas podem vir também, podem ter vindo de desacertos de um passado. Tem aquele familiar lá que a gente lembra, nossa, fulano vai estar lá, nossa,
consigo viver com aquela pessoa. E às vezes a pessoa nessa atual encarnação nem te fez nada, mas você não bate bem com ela, não consegue suportar, você fala, eu vou lá, mas olha, não suporto fulano. E o fulano às vezes nem fez nada para você, mas você não gosta dele. Então isso pode ter causas em vidas passadas. Se não houve nenhum conflito agora, pode sim surgir de alguma coisa passada, essa mágoa, essa dor. E as consequências espirituais da mágoa, Fixação mental no sofrimento. Então a pessoa fica com aquela ideia fixa, naquela mágoa, naquele pontinho que foi desagradável, e ela pensa nisso o tempo inteiro. Aí, como eu já mostrei lá na frente, tudo que a gente pensa, que a gente fica ali martelando na cabeça, aquela coisa negativa, vai se transformar para nós em doença. Não vai atingir lá o outro, não. Pode dar uma desequilibrada nele lá, um pouco, mas o primeiro afetado somos nós. Nós que estamos pensando é que vamos entrar nessa teia de desequilíbrio. E a doença vai vir para quem? Para mim. Perturbações espirituais e psíquicas. Então, muitas pessoas chegam até ao desequilíbrio espiritual e até psíquico mesmo por alimentar mágoa, Vai alimentando aquilo, vai ficando em desequilíbrio, vai começando a ficar totalmente, não consegue trabalhar, não consegue mais ter alegria na vida, porque ela colocou essa ideia fixa como um ponto principal da vida dela. Ela deixou de viver a vida para ficar alimentando essa mágoa, esse ressentimento, essa dor. Ao passo que, se ela abandonar esse sentimento, começar a viver a própria vida, ela vai se sentir melhor, porque ela vai cortar esse elo. Porque isso aí, a pessoa está amarrada ao outro. Ela está amarrada ali, Ela fica ligada a essa pessoa, fazendo mal a si própria. E as perturbações espirituais, vai trazer o quê? A gente vai formar uma sintonia, porque todos nós estamos aqui mergulhados também no mundo espiritual. Eles estão aqui, amigos, que nós não estamos vendo. E assim no nosso dia a dia. E aí nós fazemos a atração desses espíritos com os nossos pensamentos. Quando a gente está pensando bem, ações do bem, a gente tem espíritos também nos acompanhando, espíritos benévolos, que estão nos ajudando. E quando a gente pensa mal, nós temos também os afins, que vão fazer essa sintonia com espíritos igualmente desequilibrados, que vão potencializar aquilo que eu já estou sentindo. Se eu já estou com uma mágoa de alguém, aí eu estou lá no meu ressentimento, revivendo aquilo, pensando naquilo, aí parece uma vozinha interior, vai alimentando aquilo. É isso mesmo. Ele não te convidou porque ele não quis, porque ele não gosta de você, porque você parece que aquilo vai sendo alimentado por esses espíritos igualmente desequilibrados. E a outra consequência é a dificuldade de paz interior e de progresso moral. Gente, quem alimenta mágoa, ressentimento, ele não tem paz. Não tem paz. Por quê? Vez por outra ele está pensando naquilo, naquela pessoa, no episódio que ocorreu. E tem pessoas, gente, a gente às vezes faz atendimentos fraternos aqui. Às vezes a gente escuta assim, coisas que a gente não acredita. De pessoas que passaram a vida inteira alimentando
e vivendo mal muito tempo, muitos anos. Às vezes uma coisa que aconteceu lá na infância, ele está alimentando, já está adulto e está pensando ainda naquilo que aconteceu. Né? Então, a pessoa ela tem que procurar o quê? Procurar ajuda. Então, quando chega no atendimento fraterno, é uma maravilha, porque quando chega aqui para conversar, nós vamos o quê? Direcionar para ela o tratamento espírita, nós também vamos orientar para que ela busque uma terapia, para que ela busque uma ajuda que ela já poderia ter alcançado há muito tempo, já poderia estar melhor se tivesse feito essa busca. Mas muitas pessoas acham assim, não, isso é bobagem, eu sinto isso, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? É minha personalidade. Então tem essas várias, as pessoas vão falando essas várias desculpas para não melhorar, né? E o progresso moral também acontece. Aí vamos lembrar aqui, por que nós estamos reencarnados aqui na Terra? Para quê? É só para curtir? É só para a gente nascer, estudar, crescer, casar? Só para isso? Para nada mais? Não, nós estamos aqui para progredir moralmente, para sairmos daqui, o dia que nós partirmos, desencarnarmos, levarmos aqui um espírito melhor do que aqui chegou. Então, se eu alimento mágoa, ressentimento, eu estou atrasando o meu progresso moral. Eu estou ficando estagnado. Eu posso não perder a minha encarnação, mas também não vou avançar o quanto eu poderia avançar. O ódio e o ressentimento são sentimentos que retardam a elevação do espírito, né? Coloquei ali concluindo. Se a gente não trabalha para melhorar, nós vamos o quê? Retardar essa elevação. E mágoa, ressentimento, como outros sentimentos que a gente tem também, tudo depende de nós, gente. A gente não pode depender do outro. Eu posso vir à casa espírita, eu posso ouvir, eu posso fazer o evangelho no lar, claro, tudo isso contribui, mas em primeiro lugar está o quê? O meu livre-arbítrio, a minha vontade de fazer, a minha vontade de ser diferente. Se eu não tiver vontade de mudar, a coisa vai muito lenta. Então eu tenho que ter uma forte vontade de mudar, de fazer diferente, de construir uma vida diferente. E qual é a terapêutica maior para mágoa e ressentimento? É o perdão. O perdão como terapêutica da alma. Então vamos lá. Perdoar não é, tá, gente? Perdoar não é aprovar o erro, não é esquecer imediatamente, não é anular a justiça. Então a gente acha assim, que perdoar vou passar por uma rachina em tudo que aconteceu, e falar, fulano estava certo, ou esquecer imediatamente. Não, gente, quando a gente é ofendido, é caluniado, a gente não esquece. Mas o que é perdoar? Aí vem no outro quadrinho ali. Perdoar é o quê? Libertar-se do peso emocional. É lembrar do fato, mas não estar com aquele peso dentro de mim. Não é? Desejando que o outro morra, que o outro tenha uma vida infeliz. Perdoar não é esquecer o fato, mas não ficar alimentando aquela dor, revivendo, sentindo
uma, já fez duas, e aí a gente vai falar, eu vou confiar naquela pessoa? Não, eu não confio nela, mas eu não desejo o mal dela. Eu não quero o mal daquela pessoa, eu não fico feliz quando ela está sofrendo. Então, esse é o perdão, né? E assim nós vamos nos libertando desse peso emocional, vamos tirando de dentro da gente aquela coisa ruim, sabe? Como é o peso? Aquela coisa ruim que fica aqui, assim, no peito, a gente fica, né, oprimido, coração apertado, né? Então a gente se libertar disso, romper laços de sofrimento. Então, quando a gente para de ficar alimentando mágoa, ressentimento, desejando mal, vingança, a gente rompe, a gente corta o laço que está unindo a gente a essa pessoa. E nós ficamos livres, ficamos leves, ficamos melhor e encontramos o quê? A paz. Encontramos a paz. Quando a gente tira, né, essa mágoa, essa tensão que tem em relação à pessoa, a gente encontra a paz. A gente começa a ficar bem, né? Jesus nos ensina, perdoar e não 7, mas 70 vezes 7. Então Jesus quis dizer com essa palavra, não é essa continha aí certinha que a gente faz, não. Quando ele fala isso, ele fala de uma maneira que é a gente perdoar sempre. Sempre. Sempre a gente perdoar, né? Mesmo que a gente não esqueça e não confie mais na pessoa, mas eu não quero mal dela. Eu não vou desejar o mal daquela pessoa. Então, isso é perdão. E o perdão, ele traz uma libertação. Ele traz cura para o nosso corpo físico e reequilíbrio. Então, quantas pessoas estão doentes, às vezes doenças até muito graves, e você vai conversar, aquela pessoa alimenta uma mágoa de muito tempo, que veio ali corroendo a pessoa, maltratando. Ela não vive, ela não tem alegria, ela vive para odiar, ela vive para se ressentir. Então ela vai ficando muito mal. O dia que ela consegue perdoar, ela se liberta. Aí ela fica equilibrada. Aí aqueles centros de força, né, principalmente cardíaco, ela se liberta, ela fica mais feliz. E aí a gente colocou, além do perdão que liberta a alma, nós colocamos ali também a terapêutica espírita, que nos ajuda. É a prece, gente, em primeiro lugar, prece, né? Prece. Nós fazemos preces pelos que nos magoaram, pelos que nos feriram, por aqueles que nos fizeram mal mesmo físico. Às vezes tem gente que passou por mal físico mesmo, né? Então, é prece por essas pessoas. Quanto mais a gente orar por essas pessoas, nós estamos nos equilibrando e também transmitindo a elas energias renovadoras. O passe, né? O nosso trabalho de passe é um trabalho que vai o quê? É um trabalho de doação de energia. Então, essa energia positiva vai, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estava tão angustiada, cheguei aqui com tanta vontade de chorar, tão oprimida. Depois que eu fui ouvir a palestra, tomei o passe, nossa, eu saí daqui tão leve, saí tão aliviado, porque houve uma transmissão de energia para aquela pessoa, né? O Evangelho no lar. O Evangelho no lar faz com que a energia da nossa casa, né, ela se transforme também. E ali no Evangelho a gente vai comentar com a nossa família, a gente vai falar de quê? De bons sentimentos. Nós vamos falar dos ensinamentos de Jesus, nós vamos falar de bons sentimentos e trazer energias renovadoras para todos, né? Vamos começar desde os pequenos até os adultos, né?
vai trazer o quê? Paz e saúde. Né? Vamos estar no nosso corpo saudável. Então, nós vamos trabalhar para isso, né? E aí, nós encerramos aqui o nosso estudo, né? Agradecendo a vocês, né, a oportunidade de trabalho e que a gente possa refletir, né? Quando a gente estiver doente, principalmente, a gente lembrar, primeiramente, qual o sentimento negativo que eu estou alimentando. Aí eu vou saber exatamente, né, a minha dorzinha no estômago, mas olha, eu estou só pensando com raiva de fulano, eu só estou ali, né, então todas. Então a gente lembrar que tem ligação, tá? Então, gente, olha, uma ótima noite. Nós vamos encerrar aqui a nossa reunião, fazendo a nossa prece de encerramento. Vamos novamente, a gente agora já harmonizarmos, fechando os nossos olhos, vamos agradecer. Agradecer ao Senhor neste momento, essa oportunidade de trabalho, oportunidade de aprender, oportunidade de nos motivarmos a colocar em prática o que ouvimos aqui. Abençoa, Senhor, todos aqueles que ainda não conhecem, Senhor, a sua palavra, que não conhecem, Senhor, os bons sentimentos, enfim, que ainda estão nos caminhos mais errados. Abençoa todos nós também, que aqui estamos fazendo a nossa caminhada, ainda espíritos imperfeitos. Nos ajude, Senhor, nos momentos difíceis, em que não conseguimos dar conta das nossas provações e expiações. E assim, Senhor, gratos, pedimos a tua permissão para encerrarmos mais uma reunião do Doutrinário.